Bem, vamos lá com a aula sobre ésteres e éteres, tá? São dois nomes diferentes que representam duas funções diferentes, tá? As duas últimas funções que a gente vai estudar, os ésteres são responsáveis pelos cheiros agradáveis, cheiro e gosto, tá? São conhecidos como flavorizantes, que são aquelas substâncias que têm um cheiro agradável, um gosto agradável, né? Cheiro de fruta, basicamente cheiro de frutas, né? Esses compostos ésteres, ele dão um cheiro e um gosto que a gente lembra algumas frutas. Aqui tem uma tabela que resume todas as funções que a gente já estudou ou vai estudar. Essa aqui a gente vai ver hoje, éter e éster, mas as outras já coloquei, a gente já estudou, já tem vídeo no YouTube para você começar a entender que o grupo orgânico é muito vasto, então ele apresenta tanto funções oxigenadas como funções não oxigenadas, que é o próximo assunto depois de funções oxigenadas, e cada função tem um grupo funcional, tem um grupo característico. Então você vai ter que entender qual é o grupo funcional e entender qual é a função que ele representa. Tá? Então aqui você tem que lembrar dos grupos funcionais e a função que ele está associado. Tá? O primeiro grupo de hoje, de éteres e ésteres, é o éter. O éter ele é um composto heterogêneo que tem um oxigênio, tem que ter esse oxigênio aqui no meio da cadeia carbônica. Então, de um lado vai ter uma sequência de carbono, do outro lado vai ter outra. Tá? Então, vai ter carbono do lado da esquerda e vai ter carbono do lado da direita. Tá certo? Então, basicamente, o composto éter é assim. Tem uma sequência de carbono de um lado e uma sequência de carbono do outro lado. Como é a nomenclatura? A nomenclatura dele é bem simples. Você vê o que tem menor lado e coloca o prefixo, né? Então vai ser met, et. Então aqui, por exemplo, pode ser met, et. Então vai ser met, et, e aqui você coloca o oxi, então vai ser metox, etox. Então a primeira parte para você dar nome a um éter é verificar aquele que tiver menor lado e ver o prefixo associado a ele, tá? Então vai ser metox, etox e assim vai. Do outro lado, você coloca o que tiver maior quantidade de carbonos e você vai ter que botar o nome do hidrocarboneto que ele está se referindo. Então não vai ser met, não, aqui vai ser metano. Então, por exemplo, vai ser metoximetano, metoxietano. Do lado direito, você tem que colocar o nome do hidrocarboneto. Então aqui você coloca metano, etano, propano e aqui você coloca metox, etox, tá? Então, por exemplo, esse composto aqui, ele tem o oxigênio, que representa o éter, tá? Do lado direito tem dois carbonos, então esse lado aqui é o lado maior, porque esse lado aqui só tem um. Então esse lado aqui você tem que colocar o nome do hidrocarboneto. E desse lado aqui você tem que colocar o nome do prefixo. Então aqui o prefixo é met. Então vai ser metox, por causa que é um éter, tá? E desse lado você coloca o nome do hidrocarboneto, que se refere a dois carbonos. Então aqui vai ser etano. Então vai ser o metox, etano. Embaixo, a quantidade da direita é igual à quantidade da esquerda, é 2 para 2. Então vai ser etoxi, etano, que é conhecido como éter usual. Ok? Essa fórmula aqui, essa e essa, são as fórmulas condensadas. Essa aqui é a fórmula em zigue-zague ou em linha, tá? O éter usual, que é o éter de farmácia, tá? Ele é conhecido como sendo anestésico, tá? Que dá sensação de relaxamento e tal, que é usado como solvente em algumas substâncias que a gente conhece por aí, tá? A outra função interessante, para lembrar do éter, tá? O éter ele é solúvel, pouco solúvel em água, tá? Por que ele é pouco solúvel em água? Porque ele não tem aquela hidroxila, tá? Lembrando que os compostos orgânicos eles são insolúveis, a maioria. E aqueles solúveis são aqueles que têm isso aqui, ó, hidroxila. Como o éter ele não tem hidroxila, aí ele é pouco solúvel. Ele é solúvel devido à presença disso aqui. Ele não forma ponte de hidrogênio. Isso é interessante, porque os outros compostos, álcool e fenol, eles formam ponte de hidrogênio por causa da hidroxila.
Mas esse daqui e o próximo, que é o éster, ele não forma ponto de hidrogênio porque não tem a hidroxila, tá? Mas eles são solúveis, pouco solúvel, mas até uma certa quantidade de carbonos. Quanto mais você aumenta a cadeia, menos solúvel ele é. Os ésteres, que são os compostos, vamos dizer assim, com um cheiro agradável, né, os flavorizantes, são compostos que são parecidos com os ácidos carboxílicos. Tem que ter uma carboxila, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui é chamada de carboxila, tá? Só que a diferença é que aqui não vai ter o H, né? Aqui do ácido tinha um H, mas não tem aqui. Aqui é um radical, é a quantidade de carbonos. E desse lado também, é outro radical, tá? Então o éster, ele vai ter um radical na esquerda, vamos dizer que a esquerda seja essa parte aqui, e um radical na direita. E é a partir disso que você vai dar o nome. O nome que você vai usar é aquele nome que a gente já sabe, né? Met, et, só que agora você vai ter que usar um sufixo oato. Então não vai ser metano, vai ser metanoato. E metanoato de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, esse composto aqui, ele é um éster, tá? Ele tem essa carboxila, que é o responsável pelo grupo funcional, tá? Então você vai ter que dar nome a esse carbono aqui, que é met. Esse carbono ali é um carbono só, então vai ser met. E esse carbono aqui é o met também, tá? Só que não é só assim, né? Tem que usar a terminação. Então aqui vai ficar metanoato, metanoato. Esse oato é justamente o sufixo do grupo funcional dessa função, tá? Esse lado aqui é o metanoato de, você tem que colocar esse di, tá? Di, e aqui você bota metila, porque é um radical metil. Poderia ser metil, mas se convencionou usar metila, porque fica mais fácil de entender. Então vai ficar metanoato de metila, porque isso aqui vai ser um radical metil, tá? E desse de baixo, como são dois carbonos, ó, 1 e 2, vai ser etanoato de, aqui também são dois, etanoato de etila, que é esse nome aqui, tá? Então a nomenclatura desses dois compostos aqui é bastante simples, não tem muito mistério não. A do fenol que é um pouquinho mais difícil. Então a gente tem aqui as aplicações dos ésteres, que isso aí é importante você entender, que eles são responsáveis tanto pelo gosto quanto pelo cheiro, né? O sabor e o aroma agradável, tá? O cheiro de maracujá, cheiro de abacaxi, maçã, são usados em produtos alimentícios, né? Goma de mascar, sorvete, bombom, gelatina, iogurte, bolos. Então tudo que tiver cheiro agradável possivelmente tem um éster ali, tá? E aqui a gente tem a tabela com alguns ésteres e seu respectivo aroma. Por exemplo, esse aqui que é o acetato de isoamila, que é o cheiro da banana, tá? O propanoato de isobutila é o cheiro do rum. Acetato de benzila é o pêssego. Esse daqui que é o butirato de metila, maçã. Esse aqui que é muito conhecido, que é o abacaxi, e o da laranja aqui, tá? Então esse grupo aí é responsável principalmente pelo aroma e sabor de algumas frutas, de algumas substâncias, tá? Então basicamente foi isso. A gente terminou a parte de funções oxigenadas. A gente agora vai vir a aplicação, como é cobrado essas funções em provas, porque basicamente é para você identificar um grupo funcional e saber basicamente como ele é produzido, saber diferenciar, por exemplo, um fenol de um álcool, né? Saber diferenciar um ácido carboxílico de um éster. Então a ideia aqui não é memorizar, decorar os nomes desses compostos, é entender basicamente a diferença de um para o outro, identificar, tá? E possivelmente verificar a questão da fórmula e da nomenclatura, tá certo? Mas o principal é a gente se diferenciar um do outro, já que são vários compostos, a gente não vai conseguir memorizar todos os nomes, tá certo?
Então, até a próxima aula com exercícios sobre essas funções oxigenadas. A gente já pode resolver todas as questões que aparecem em funções oxigenadas, porque já dá para identificar. E até o próximo vídeo.